Eu quero começar hoje a palavra lendo um versículo que eu acho demais, que é Isaías 32:8. Ele diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Nós estamos chegando no final do ano, e às vezes a gente fica querendo fazer as metas para o ano que vem, né? Querendo montar. O ano que vem eu vou para a academia. Sério aí, quantos estão com essa meta aí? Quantos estavam ano passado e não deu certo? Eu acho que quase todo mundo, né? Eu vou emagrecer. Eu vou me alimentar melhor. Já começa o ano na virada, enfiando o pé na jaca. É um monte de doce, de coisa, tudo. Eu vou... que mais que a gente promete todo começo de ano, irmãos? Economizar. Guardar dinheiro, investir, um monte de coisa. E a maioria das vezes a gente começa fazendo planos. Não, esse ano eu vou comprar meu carro. Senhor, eu vou colocar no meu livro dos sonhos. Esse ano eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer algo. E é interessante que eu gosto desse versículo, porque ele nos leva a tirar o pensamento de nós mesmos e levar o nosso pensamento para algo muito mais profundo. Projetos nobres. O que são projetos nobres? O projeto nobre é algo que fala. O que é uma pessoa nobre que a gente fala? A nobreza não está na pessoa ser rica, ter um título, porque a gente usa essa questão de, o título da nobreza é duque, é não sei o quê. A nobreza do ser humano é ser uma pessoa que encontra o seu propósito em Deus e anda segundo esse propósito, que abre mão do seu ganho pessoal, daquilo que ele quer, para descobrir quem ele é em Deus e andar nesse propósito. A pessoa nobre é uma pessoa que olha para o outro, é uma pessoa que se importa, é uma pessoa que sabe, como eu falei agora há pouco, que nós estamos aqui para servir e tornar a vida das pessoas ao nosso redor melhor. Nós não estamos aqui nesse mundo para servirmos a nós mesmos. A pessoa nobre é uma pessoa que ela rompe com pensamentos limitantes, colocados nesse mundo de egoísmo, egocentrismo, de querer fazer o seu próprio caminho, e vai até Deus para descobrir qual é o seu propósito. Quantos aqui já tiveram um dia de começar a pensar assim, mas por que eu nasci? Adolescente tem muito disso. Mas tem gente velho que continua adolescente. Senhor, por que eu nasci? Por que eu existo? Para que eu nasci? Eu levanto, faço isso, faço aquilo, e eu não vejo o porquê e o propósito. Amados, o nosso propósito, ele está em Deus. Ele designou um propósito para nós, e nós só vamos encontrar a alegria de viver, e a forma da gente viver à medida que nós nele encontrarmos o nosso propósito. No Salmo 139, olha que coisa linda. O Salmo 139, o 16 e o 17 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Sabe o que isso diz? Que não é que tudo na sua vida é predestinado. Obrigado, engasguei aqui com uma letrinha.
Não é predestinado. Não é que Deus predestinou tudo o que ia acontecer com você, porque a nossa vida é feita de escolhas. E muita gente escolhe errado. Quem aqui já fez escolha errada? Só eu, gente? E depois a gente tem que aguentar, né? As nossas escolhas erradas. Não é a questão dessas escolhas, mas o que aqui diz. Sabe aquele outro versículo que agora eu não me lembro, mas onde está? Que diz: quão mais altos são os teus pensamentos, Senhor, do que os meus. Mais altos os teus caminhos. É isso que diz essa palavra. Que nos pensamentos altos do Senhor, ao Ele permitir que você nascesse, Ele tinha um propósito, Ele tem um propósito sobre a tua vida. Ele escolheu o óvulo, o esperma, para que carregado com todo o DNA que era carregado, que esses dois se encontrassem. Esses dias eu tenho visto muito, acho que é Instagram, sei lá, o momento da concepção, disse que solta um raio de luz. Quem viu isso? Vocês viram? Coisa mais linda. Ali naquele momento daquela concepção, algo extraordinário acontece. E foi Deus quem escolheu o que você seria, cada gene que você teria, como seria essa combinação dos genes, para que você nascesse com um propósito. Não existe alguém, mesmo sendo gerado de uma forma errada, como a gente sabe, de situações tristes, que nem quero entrar nesse assunto hoje, mas o erro da pessoa não quer dizer que quem nasceu é um erro. Porque na hora que vem o Senhor, naquela luz, Ele coloca já ali o Espírito dEle sobre aquela pessoa. Na hora que há aquela concepção, Deus ali começa a escrever algo sobre aquela vida e um propósito. E nós precisamos estar dispostos a abrir mão do nosso plano, confiando que os planos de Deus são muito melhores do que o nosso, e estar pronto para ouvir qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque o propósito que Deus tem para a sua vida, ele é coberto de nobreza, mas ele é coberto também de alegrias, ele é coberto de conquistas, porque Deus ama você. E tem a história de alguém que ele foi descobrindo o propósito dele, num momento muito diferente, e eu quero falar um pouco sobre ele, para a gente pensar na gente. Eu estou falando de Abraão. Abraão, queridos, deixa eu contar um pouco o contexto, porque a gente só pega a história de Abraão e não vê de onde Abraão saiu. Abraão era da descendência de Sem, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. E eu fiz umas contas aqui, estudando a palavra, fiz umas continhas lá. Eu gosto de fazer conta, gente. Nem todo mundo é normal, né? Eu gosto de fazer conta. O Marco que falava isso para mim. Você não é normal, não. Naquele tempo, só uma curiosidadezinha nossa para vocês, assim, não tem nada a ver com a pregação. Quem é do tempo do talão de cheque? Que o Marco deixava uma bagunça aquele talão dele para bater, porque tinha que bater o talão com a conta do banco, né? Quando tinha uns 3, 4 talão assim, ele entregava na minha mão para eu resolver. Ai, que delícia! Ai, como eu gostava daquilo. Não, de verdade mesmo, eu gostava. Ele falava, nem todo mundo é normal, né, Lúcia? Tudo bem, então, você gosta disso, tá bom. Bom, eu gosto de fazer conta, e eu percebi que Noé, não é muito claro quantos anos o pai de Noé tinha quando ele nasceu, porque fala da idade que ele começou a ter os 3 filhos, então não tem uma clareza tão grande assim. Mas, mais ou menos, Abraão, ele nasceu por cerca de uns 300 anos, 350 anos, entre 300 a 400 anos, depois do dilúvio. Então, se você imagina a geração de 300 anos, o que ele foi aprendendo sobre Deus, e ele veio da geração de Sem, quer dizer, uma geração abençoada ali, né? O que ele foi aprendendo foi de geração para geração.
Eles não tinham ainda uma lei como que veio depois com Moisés, eles não tinham livros, eles não tinham nada, eles tinham aquilo que de pai para filho ia passando. Então o que Sem aprendeu e viveu com o dilúvio, o poder de Deus, a destruição, ele começou a ver aquilo que foi acontecendo, e Sem foi passando para o seu filho, que passou para outro filho, que passou para outro filho, eu acho que é umas 5 gerações mais ou menos, não me lembro agora, que foi isso que Terá, pai de Abraão, ele tinha e passou para Abraão. Abraão não, Abraão, tá, já estou falando de tanta gente que eu já estou até confundindo o nome aqui. E passou para Abraão. Então era esse Deus que Abraão conhecia. É importante a gente saber, porque às vezes a gente se acha, eu conheço pouco da Bíblia, Deus não fala comigo que nem fala com a pastora, eu acho que Deus não se importa tanto comigo, porque olha quem eu sou, eu não sei muito, eu não sou de família, eu não fui criada em família evangélica, eu não conheço a palavra de Deus. Irmãos, se Deus falou com Abraão, Ele fala comigo e com você. Se Deus se fez conhecido a um homem que conhecia Deus de ouvir falar lá longe, que foi conhecendo Deus, e Deus vem e visita esse homem, é só a gente permitir que Deus fala com a gente. Ele não fala, hoje em dia, assim, são raros, às vezes, que ele fala de voz audível, mas acontece com algumas pessoas, ou que numa visão, aonde aparece, de alguma forma, mas ele fala ao nosso coração e ao nosso espírito. Abraão não tinha o Espírito Santo que nós temos hoje, liberado sobre nós. O Espírito Santo hoje nos visita, fala conosco. O Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito. Naquela época, o Espírito Santo não existia, lógico que existia, gente. Espírito Santo é parte do Deus Trino, é eterno, tá? Ele só não era liberado sobre a terra. Ele vinha em algumas situações específicas. E mesmo assim Abraão recebe uma palavra de Deus. O que Abraão tinha? Provavelmente um coração aberto para ouvir Deus. Às vezes, irmãos, tudo que nós precisamos é ter a fé como de uma criança. Ter um coração para Deus como de uma criança. Nós temos tantos crivos criados pelas dores, pelas decepções. A gente vai criando tanto crivo, tanto medo de acreditar que Deus está falando com a gente, que Deus fala com a gente não acredita, porque a gente olha e fala assim: o senhor tem certeza? O senhor está zoando? Olha quem eu sou, olha a minha família, olha da onde eu vim. Que lindo a Cláudia falar, da onde ela saiu. E muitas vezes, talvez a Cláudia pudesse nunca acreditar que hoje ela está no meio de pessoas até famosas, ela está no meio de pessoas, aos olhos do mundo, muito conceituadas. Mas Deus a colocou ali naquele lugar para ser luz. Deus tirou ela ali daquele lugar de humilhação para colocar para ser luz. E assim Ele faz com cada um de nós, quando nós entramos no seu propósito. E o propósito de Deus não é igual para todo mundo. Para cada um é diferente. Porque Deus precisa de cada um de nós para chegar em todos os lugares deste mundo para levar a luz de Cristo. Como Ele faz com Abraão? Ele chega para Abraão na primeira vez que ele fala com Abraão. Eu não tenho tempo para dar todo o contexto aqui, mas é muito lindo quando você estuda todo o contexto histórico. E ele, em Gênesis 12, 1-3, ele chega para Abraão. Abraão tinha saído já de Ur dos Caldeus,
já tinha ido até Arã, Arã, né? Não é isso, Felipe? É Arã, né, que ele chegou? Isso mesmo. Em Arã, e ali o pai dele morreu, e aí, a partir dali, Deus já tinha tirado ele da terra dele. Mas ali Deus chega e fala com ele agora, numa visitação, aonde fala o propósito. E ele fala assim, ora, disse o Senhor, eu estou no 12, 1 ao 3, tá? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. 12, do 1 ao 3. Foi 12, 13, né? 12, 1 e o 3 junto. 1-3. Tá bom? Então, tira daí. Aí eu vou colocando aqui o meu. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, começa a promessa. Te abençoarei e engrandecerei teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Ele chega para um cara que até então estava ali. Era um cara bem sucedido, a palavra de Deus diz que Abraão era um homem bem sucedido. E ele chega com uma promessa para ele, dizendo, olha, eu vou fazer algo grande através das suas gerações. Você vai começar, eu estou agora parafraseando, tá? Explicando. Eu vou começar algo a partir das suas gerações. Eu te escolhi. Agora, você não vê Abraão falando assim, por que você me escolheu? O senhor tem certeza? Se o senhor me escolheu, por que eu passo por isso? Eu acho que tem gente aí que já se identificou. Que às vezes você já falou isso para Deus, né? Por que eu passo por isso? Por que minha vida é assim? Por que eu tenho tal coisa? Eu vou só contar uma coisa para vocês. Olha, eu sinto te dizer, mas Deus não vai ficar te dando explicação. Ele vai te falar, você pega ou não pega. Tá bom assim para você? Ele vai, meu queridinho, é porque eu tenho um propósito. Olha, e também você passa umas coisas por causa das suas más decisões, né, filho? Porque você faz muita decisão errada na sua vida e depois você põe a culpa em mim. Mas, você acha que Deus vai parar para fazer isso? Toma vergonha, irmão. Vai não. Ele chega para a gente, fala, e a gente pega ou não pega a palavra. E Ele não está dando uma promessa porque alguém é perfeito. Deus nunca escolheu uma pessoa perfeita, mesmo porque essa pessoa não existe. Decepcionei alguns aí que achavam que era perfeito, hein? Acabei de te contar que não existe. Não existe. E ele chega para Abraão, esse homem que eu estou falando para você. Podia ter sido o José da esquina, podia ter sido o seu João, podia ter sido, mas ele chamou Abraão. Naquela época não chamava nem Abraão, era Abrão, filho de Terá, da descendência de Sem. E ele olhou e ele, por algum motivo, ele escolheu aquele homem. Um homem que não tinha como ter filhos, para ser pai de nações, para ser a geração santa, que construiria uma nação santa para abençoar a terra. Uau! Imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Imagina o que Deus pode estar te escolhendo hoje para ser. Mas eu quero trazer só um adendo aqui. Abraão, ele não viu uma nação, ele viu um filho. Isaac, o filho da promessa. Ele não viu a nação. Mas a nação aconteceu? Nem toda promessa para nós vamos ver
mas isso não quer dizer que Deus não fez. Porque ela pode vir depois nas nossas gerações. Mas a base veio de você. A raiz é Abraão. Aconteceu por causa de Abraão. O que será que Deus está prometendo para você? Hoje foi muito forte, normalmente quando eu oro pelas crianças, é muito comum acontecer que o Senhor me dá uma palavra, e ali Deus me deu aquela palavra sobre a Luna, e já me falava da Luna como mãe de nações, de gerações benditas, lá na frente. O que será que Deus tem falado sobre você? E que você tem negado a ouvir, e que você, por causa das suas dificuldades, por causa das besteiras que você já fez na vida, né? Se a gente for ver aqui, quem já fez uma besteira na vida que atrasou o propósito de Deus? Todo mundo aqui. Já uma vez fez alguma coisa que atrasou o propósito de Deus? Mas, vamos pensar o que Deus estava trazendo ali. Agora Deus fala uma coisa. Fala só uma coisa para ele: sê tu uma bênção. Seja você bênção aonde você estiver. Ali Deus não fala para... Deus dá a promessa linda para Abraão. Linda, 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 linda. Uma promessa tremenda. Olha, você vai ser tão escolhido meu, que eu vou abençoar aquele que te abençoar, e aquele que te amaldiçoar, ele vai colher a maldição daquilo que ele lançou sobre a sua vida. Olha que coisa pesada. Mas Deus não fala para Abraão assim: olha, recebe para você, seja abençoado. Não, Deus fala: pega isso que eu te dei e usa para abençoar as famílias dessa terra. Está pegando o que Deus está falando para você? O propósito de Deus não tem a ver com a gente, tem a ver com o processo de redenção da humanidade. O propósito de Deus não tem a ver com o seu dia a dia. O propósito de Deus e a promessa de Deus é plano de nobre. Não tem a ver com você ser famoso, com você ser conhecido, não tem propósito por você ser rico, tem propósito de que aquilo que Deus te der é para que você seja bênção para as famílias que estão ao teu redor, seja bênção para as pessoas que estão ao teu redor, seja bênção para a sua esposa, bênção para o seu esposo, bênção para os seus filhos, bênção para os seus pais, bênção para a sua família, para os seus vizinhos, para aquele chefe chato que você tem. Bênção na sua empresa, bênção na sua igreja, bênção para aquele que você não conhece. É esse o propósito de Deus. E Deus vem depois. Jesus, vou terminar. Estou só no começo, não vai dar tempo de terminar tudo. Vamos lá, vamos rapidinho aqui. Segue, vamos nessa. Vamos correr. Aí depois, em Gênesis 12, nem vou ler aqui, só vou falar no 7 e 8, eu vou ler rapidinho só. Apareceu o Senhor a Abraão, segunda vez, tá? E diz assim, isso: darei à tua descendência essa terra. Ele estende agora a promessa dele. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que fala de edificar altar? Quando você recebe uma palavra de Deus, ao invés de você falar: ai, eu não sei, não tenho certeza, ai, vou ver se é Deus mesmo. Faz um memorial, recebe a palavra, faz alguma coisa, escreve a palavra, escreve num lugar que você vai lembrar, escreve num lugar que te lembre quem você é em Deus, que te lembre o propósito por que você nasceu. Não deixa perdido as coisas que Deus fala com você. Hoje Deus está falando com você, faz um memorial hoje, escreve hoje aquilo que Deus está te falando. Não deixa ficar perdido aquilo que Deus fala. Não deixa ficar perdido o que Deus fala. A palavra de Deus pode demorar, mas ela não cai por terra. Ela vem como a chuva que cai e rega a terra, e não volta para eles vazia, não volta vazia, nunca. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito pelo qual ela veio. E nós temos que prezar essa palavra. A terceira vez que Deus vem, agora, em Gênesis 13, 14 ao 17, diz assim, Deus vem de novo com a promessa. Não vou ler de novo, não, tá. Disse o Senhor
a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, ao ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Nesse momento Deus reafirma a promessa, aumenta a promessa, e agora Deus pede para Abraão duas coisas: olha, veja onde eu vou te levar. Quando nós temos propósito, nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para a gente começar a ver aquilo que não aconteceu, como algo que já é real. Faz parte da gente ter esse propósito firmado em nós. Você já percebeu que quando você vê algo, é mais forte? Quando você vê algo, Deus te dá uma visão, você tem uma clareza de onde você quer chegar, aquilo é mais forte. Eu sou do tempo que não tinha o Waze. Quando eu ia sair de casa, tinha um livro enorme que mostrava o caminho. O que a gente costumava? Eu sabia onde eu tinha que chegar, mas ficava muito mais fácil se eu estudava o caminho antes. Eu costumava estudar o caminho antes de sair de casa. Eu olhava, é como eu percorri aquela terra, aqui ó, na minha visão, nos meus olhos, eu vou chegar a esse lugar. Deus tem isso para mim. Assim tem que ser a gente. Começa a enxergar aquilo que não existe. Não conta para todo mundo, porque tem muitas pessoas que não têm fé, e vão roubar aquilo que você, e vão olhar para você e falar: se Deus falou, né? Não conta, só crê, veja o caminho que você está percorrendo. E aí vem o final, que é muito lindo, que está em Gênesis 15, do 1 ao 7, e eu vou terminar com isso aqui. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Ali os olhos de Abraão foram abertos. Ali foi, até então, Abraão, ele foi crescendo. Abrão foi crescendo, nessa concepção do seu interior, da promessa de Deus. Mas aqui acontece algo diferente. E isso que eu vou orar hoje para você. E disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Primeira coisa, não tenha medo. Não olhe as circunstâncias do lado. Não olhe as coisas que parecem impossíveis. Só creia. Respondeu Abraão: Senhor, que me hás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Então Abraão, já no seu temor, querendo resolver o problema e achar o seu jeito. Amados, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Guarda isso para a tua vida. O propósito nobre de Deus para a tua vida não tem atalho. O caminho normalmente é longo. E muitas vezes a gente acha que não vai acontecer nada. Achamos que estamos velhos, ou achamos que já passou tanto tempo, que é impossível. E aí a gente quer dar um jeitinho para tomar algo que Deus nos prometeu antes de que aquilo nos seja dado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não tem atalho. O plano perfeito de Deus não tem atalho. Vai ter dores no meio. Se você estudar a história de Abraão, tiveram guerras. Teve guerra que ele teve que enfrentar.
Teve seca que ele teve que correr. Teve momento de realmente não ver mais saída. Não tem atalho. Não era esse atalho que Deus tinha para ele. A isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-lhe para fora, e aí ele dá uma visão tremenda para Abrão. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim tua posteridade. E aqui aconteceu algo que transformou tudo. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Em nenhum momento de toda a promessa, Abraão fala que Abraão creu. Somente aqui. Na hora que ele creu. Sabe o que acontece nessa hora, irmãos? A nossa identidade em Deus é formada. Hoje o Senhor quer formar identidades nele aqui. E logo depois, no momento que era o tempo oportuno de gerar, o nome dele foi mudado. Mas nesse momento dele crer, esse momento mudou a história. Ele ainda deu umas titubeadas, mas ali mudou. Não aconteceu no dia seguinte, mas naquele momento ele sabia. Ele simplesmente sabia que tinha e que a promessa iria acontecer no tempo do Senhor. E eu quero dizer para vocês que para a gente parece que é muito absurdo, mas naquela época ainda as pessoas tinham filhos muito tarde. Já estava acabando isso, mas ainda ele podia lembrar avós que tinham tido filhos já com bastante idade. Não era tão absurdo assim. Era absurdo porque ela era estéril. Mas haverá algo impossível para Deus? Haverá algo impossível para Deus? O que Deus tem falado do propósito dele para a sua vida? O que Deus tem falado? O que Deus tem falado? Queria que você agora, que quer receber hoje, que quer de verdade, fala: Senhor, eu quero saber, ter a minha identidade formada de quem eu sou em Ti. Não ligando para aquilo que eu escuto dos lados, mas eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor vai cumprir o seu propósito, eu sei que eu tenho que vencer um monte de coisa dentro de mim, eu sei que eu preciso romper com coisas ruins na minha vida às vezes, eu sei que eu preciso do Senhor, eu sei que aos olhos dos homens é impossível, mas hoje eu quero juntar aquilo que eu penso, trazer aquilo que tu pensas de mim e colocar como a minha identidade nesse momento. Você que de verdade quer isso, de verdade, eu quero te chamar aqui à frente para a gente orar por isso, a gente fechar isso hoje. O ano de 2025 é o ano do renovo, é o ano que daqueles troncos velhos está nascendo a partir da raiz sã, aquele broto novo. Isso fala de você renascer nessa certeza de quem você é em Deus, de quem você é em Deus. Fecha teus olhos, e você que quer isso, vem aqui. E eu estou falando isso para gente antiga de fé, não é para gente novo não, é para todo mundo. É para você que você precisa tomar esse propósito santo na sua vida. Um propósito santo, qual é o propósito que Deus tem? E tomar isso agora, e chegar nesse ponto de Abraão. Talvez você já tenha ouvido tanto, talvez você não tenha ouvido ainda, e quer ouvir hoje. Você vai vir e falar: Senhor, hoje me revela quem eu sou em Ti, Senhor. Quem eu sou em Ti, Senhor, quem eu sou em Ti. O Teu propósito em mim, em Ti, Senhor, quem eu sou em Ti. E que nenhuma mentira virá, cairá, vai vir dominar a minha vida mais. Hoje eu quero crer,
Hoje eu quero tomar essa verdade para a minha vida. Enquanto você vem e derrama seu coração, nós vamos cantar uma música aqui. Vamos cantar um pedaço de uma música e vai vindo e derramando o seu coração. Deixa o Espírito Santo do Senhor começar a falar com você agora, porque Ele está falando com você. Ele está levantando aqui Abraão, Ele está levantando Isaac, Ele está levantando Davi aqui. Ele está levantando homens e mulheres com propósito grande de chegar em lugares que outras pessoas não podem chegar. Oh, levantando aqui gerações santas para Ele. Aleluia.